Pessoal da igreja, com a paz, a graça e o amor de Cristo, amém? Como que nós temos facilidade de perder a nossa identidade? Como que eu e você, não só falando de você, mas como cada um de nós, temos essa facilidade de perder aqueles preceitos valiosos que trazemos dentro de nós e valores preciosos. E muitas vezes, por causa disso, nós ficamos sem conhecer a nossa verdadeira identidade. E muitas vezes, nós não sabemos quem realmente nós somos. E hoje, o tema de hoje é, deixa eu ver se vai passar aqui, que é o templo o templo de Deus. E nós vamos estar falando a respeito desse templo de Deus. Nós podemos ver que Jesus, quando ele teve com aquela mulher lá em Samaria, na cidade de Sicar, nós vimos que ele faz uma declaração ali, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas mesmo assim, muitas vezes nós não entendemos isso. Quero até agradecer ao Márcio, que ele falou um pouco a respeito disso, aqui no momento que estava falando. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é que nós somos o templo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós perdemos essa identidade, não sabemos como que isso acontece. E nem como somos o templo de Deus. Nós não entendemos a mensagem do Evangelho. E eu gostaria de mostrar para vocês que tudo começou com a saída do povo lá do Egito. E quando eles estavam saindo lá do Egito, Deus pediu para eles construírem um tabernáculo. Êxodo capítulo 25, 26 e 27 vai falar com detalhes a respeito de quê? Deste tabernáculo. E eu gostaria que você, meu irmão e minha irmã, deixa eu ver se tem tem não. Prestasse atenção bem aqui no cantinho, ali tem o candeeiro, uma mesa com os pães, e bem lá no fundo, bem lá no cantinho, não é? Tem o quê? A arca, com as duas tábuas. Nós podemos chamar esse lugar, classificar esse lugar como Santos dos Santos e Santíssimo. É isso, professor Almeida? Não é? Nós podemos falar isso. É justamente isso. Então, olha, Deus, ele habitava lá, justamente, o sacerdote, quando ele ia chegar lá, para justamente ele falar com o Pai, fazer as expiações, ele tinha que entrar amarrado. Porque se acontecesse alguma coisa com eles, ficava fácil. Era só a pessoa puxar lá, né, e depois enterrar o camarada. Puxava, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês é justamente que lá no Santíssimo só ficava esta arca, a Arca da Aliança. Agora, quando nós olhamos para a primeira passagem que o Robert leu, aqui, nós vimos que o templo de Deus, ela é a igreja. Nós vemos que o templo de Deus é você. E você é o tabernáculo de Deus. Quando nós falamos de tabernáculo, nós estamos falando de quê? De um templo portátil.
porque eles não ficavam em um só lugar. Eles desmontavam tudo e, na medida que eles iam caminhando, eles montavam tudo do mesmo jeito, um templo portátil. Então, quando nós olhamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 17, nós vimos o seguinte: não sabeis vós, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Habita em vós? Quando nós olhamos para essa passagem, muitas vezes, ou muitas pessoas tomam isso como: eu sou o templo de Deus. Mas quando nós olhamos aqui, nós vimos alguns detalhes que vai nos mostrar que está falando justamente no plural. Nós vemos que os pronomes aqui, eles estão o quê? No plural. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A igreja é o povo de Deus. Quando nós olhamos isso, nós vimos que a igreja, vocês que estão reunidos aqui hoje, nesse prédio, nesse local, vocês é o santuário de Deus. Muitas vezes nós desprezamos isso, desprezamos as reuniões, não chegamos no horário, não ouvimos as mensagens, estamos conectados lá no almoço ou em qualquer uma outra coisa, mas menos conectado com o Pai. E interessante que os coríntios, por ser uma cidade portuária, cidade de comércio, cidade ali onde tinha muitas coisas acontecendo, pessoas vindo e chegando e saindo, trazendo as informações, aquela igreja, ela tinha perdido sua identidade. Então, quando está falando aqui, ele está falando que a igreja, ela é o santuário de Deus. Ela está falando justamente que no plural, vocês são o santuário de Deus, vocês são o templo de Deus. Você pode virar para o seu irmão e falar que nós somos o santuário de Deus? Nós somos. Que responsabilidade, não é? Nós somos o santuário de Deus. Então, olha, os membros da igreja, elas formam o quê? O edifício em que o Espírito habita. Deus habita em seu santuário, e quando nós falamos de santuário, é um santuário formado por todos os crentes. Tem pessoas que têm vergonha de falar assim: eu sou crente. Se você é crente, é porque você creu na mensagem de Jesus. Se você é crente, é porque você arrependeu dos seus pecados. Se você é crente, é porque você foi batizado. E nós não podemos ficar com vergonha de ser crente, não. Podemos ficar com vergonha de ser chamado discípulo de Jesus Cristo? Não. Porque essa é a nossa identidade. Isso é o que nós somos. Então, olha, ele diz aqui para nós também que os crentes estão interligados porque estão conectados a Deus, todos juntos.
Irmão, ninguém é cristão sozinho. Ninguém é discípulo de Jesus Cristo sozinho. Se você estiver sozinho, você vai morrer espiritualmente. É por isso que existe igreja, existe a comunidade dos cristãos. É justamente por isso. Porque quando a gente está aqui hoje, quando nós louvamos a Deus, estamos aqui, nós lembramos do sacrifício de Cristo. Nós entendemos o sacrifício de Cristo. Você não está aqui em vão. Então, a igreja de Deus é um lugar de santidade. Nos anos seguintes, depois, o Pedro, ele vai justamente falar com essa mesma ideia, fazendo essa analogia. O Pedro expandiu essa analogia. Cristão, disse ele, são pedras vivas, eles são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais. Cada um de vocês compõe o corpo de Cristo. Se ficar difícil para você entender isso aí, fala assim: não, nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, que é a igreja, que é o reino de Deus, que é a mesma coisa. Então nós somos esse povo, e nós não podemos de maneira alguma perder essa identidade. Agora, Deus quer que você congregue. Não vamos pensar: eu sou o santuário do Espírito Santo de Deus, Deus habita em mim, e eu posso, no meu cantinho, adorar a Deus. Eu não preciso vir na igreja. Eu posso me acomodar lá em minha casa, assistir os cultos, e não participar, tranquilamente. Mas não é isso que Deus quer, não. Você é chamado a congregar. Você é chamado a estar com seus irmãos na igreja. Se você não estiver trabalhando, se não estiver doente, ou se não estiver viajando, você precisa se esforçar para estar. Olha, irmãos, eu já passei 14 anos de minha vida e da minha família sem perder um culto da igreja. Eu estou falando isso para animar e encorajar vocês. Vale a pena. Vale a pena se esforçar. E quando nós olhamos para esta passagem aqui, nós vimos que a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é sagrada. Eu preciso estar aqui porque ela é sagrada, ela é separada para Deus. Nós somos um povo sagrado, separados para Deus. E agora, quando nós olhamos para essa passagem aqui, em Hebreus capítulo 10, 19 a 25, a gente vai falar mais na frente sobre ela. Nós vimos que a igreja, aqui, nós não podemos deixar de congregar para estimularmos os outros irmãos. Nós estimulamos um ao outro. E interessante que o que estava acontecendo na igreja lá de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha diversos problemas. Nós vamos falar um pouco mais à frente, mas eu quero falar para vocês, e eu creio que é o seguinte: você gostaria de fazer parte de uma igreja cheia de problemas como Corinto? Complicado. Você entende? Era uma igreja que era complicada. Por causa de quê? Por causa do contexto, onde que a cidade estava localizada. Cidade portuária, cidade comercial, cidade da deusa Diana. Diana para os gregos, Coríntios ficava na Grécia, e quando nós olhamos assim, a mesma que era lá, quando falamos de romano, é a Artemise. Então, a igreja, ela estava com essa dificuldade. E os irmãos, eles estavam o quê? Com vários desafios.
E interessante que no versículo 17, aqui está falando, justamente Paulo falando para aqueles irmãos: se alguém destruir o santuário de Deus, o que irá acontecer? Vamos falar bem alto? Vamos falar bem alto? Deus o destruirá. Se nós não levamos a sério isso, muitas vezes nós não entendemos que a igreja, ela é sagrada. Nós não entendemos. E você sabe o que acontece? Muitas vezes, nós, a todo tempo, eu creio que aqui não tem ninguém que fala, todo mundo fala bem da igreja, não é mesmo? Lá nas suas redes sociais, no seu Facebook, todo mundo fala bem da igreja, não é isso? Então, gente, nós precisamos tomar cuidado. Primeiro, para não falar mal da igreja. Outra, para não falar mal do presbitério, porque foi consagrado, separado para pastorear e para cuidar da igreja. E outro, para não criar contendas entre os irmãos. Às vezes tem, né? A igreja de Coríntios estava com isso, nós vamos falar um pouco mais na frente. E outra coisa também, para não falar mal de sua esposa. O marido foi feito para proteger a esposa, não para falar mal da esposa. Seja em qualquer situação, e vice-versa. Não pode falar mal da esposa. E também não pode falar mal de seus filhos e sua família, não pode. Porque isso é uma calúnia. Aquela pessoa que é para ser cuidada, que às vezes até é da sua igreja, lá está na sua igreja, em vez de você edificar, você está atrapalhando aquela pessoa que é muito sagrada. Eu estou falando isso é para nós tomarmos cuidado pela maneira que nós criamos o nosso filho. Essa analogia é justamente que para nós termos esse cuidado, porque muitas vezes nós não prestamos atenção da maneira que nós falamos com quem? Com os nossos filhos. Muitas vezes nós não prestamos atenção da maneira que nós falamos da nossa esposa. E nós precisamos tomar cuidado. E a igreja de Coríntios, ela passava por todos esses desafios. Agora, por que nós devemos tomar esse cuidado? Porque a igreja, ela é sagrada. E a família? O que a família é? Sagrada, gente. Nós devemos cuidar uns dos outros. E nós fazemos parte da família de Deus e nós temos que cuidar uns dos outros. Se você faz parte da família de Deus, se você é templo de Deus, nós devemos o quê? Cuidar um do outro. Esse precisa ser o nosso papel dentro da nossa identidade como templo de Deus. Agora, quando nós olhamos aqui também, nós vimos que, olha bem, os coríntios, que nós estamos falando aqui é dos coríntios, do contexto geral das cartas aos coríntios, e nós estamos falando deles, nós vimos que é o quê? Eles tinham sentimentos facciosos, eles toleravam um pecado terrível em seu meio. Nós vimos isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Alguns tinham abandonado apenas parcialmente a idolatria. Ou seja, alguns ainda cultuavam quem? A deusa Diana. Tinha um templo, maravilhoso lá, 127 pilares, 20 metros de altura, e eles cultuavam
essa deusa. É tanto que a carta de Coríntios tinha algumas questões ali, que alimentos sacrificados, como era de comércio, aquilo que sobrava ali, daquilo que era sacrificado, você acha que eles jogavam fora? Não, eles comercializavam. Então, a carta de Coríntios tem esse contexto. Então, quando nós olhamos aqui, nós vimos que aqueles irmãos também estavam usando os tribunais seculares para resolverem as suas questões. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. E mesmo assim, Deus os fez o quê? Santo. O Paulo está falando aqui, olha bem para vocês verem a expressão que o Paulo usa. Ele fala que nós somos o santuário de Deus. Você será, Coríntios, você será o santuário de Deus. Não. Acaso não sabeis que vocês são o santuário de Deus? É lógico que para cada uma dessas questões ali, tinha uma solução, uma orientação de como os irmãos deveriam lidar. Mas nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo, ele faz justamente que uma apologia à unidade da igreja. Eu e você, nós devemos defender a unidade da igreja. Eu e você, nós devemos trabalhar para sermos unidos. Ajudar as outras pessoas a entenderem o quê? O valor que é ser um cristão, ser um crente. Tem pessoas que falam assim, não, crente eu não sou não. Não, irmão, eu tenho o maior prazer de falar que eu sou crente, que eu sou discípulo de Jesus Cristo, e onde eu estou, eu carrego essa identidade. Às vezes eu nem falo para as pessoas falam, né, às vezes, pastor, eu nem conheço a pessoa, às vezes a gente está dando, e nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes as pessoas te conhecem, sabem quem você é, mas você ainda não sabe. E esse era o contexto aqui da igreja lá de Corinto. A igreja de Deus, ela é um lugar de santidade. E nos anos seguintes, como eu falei para vocês, me desculpe aqui, gente, perdão. Deus ele queria que os coríntios soubessem que como santuário de Deus, eles eram sagrados. E hoje, nesta manhã, Deus quer que você saiba, que você, meu irmão, quando você está reunido, o que você faz aqui é sagrado, porque nós estamos aqui é para adorar a Deus. O que quando você sai da sua casa, você vem para cá, o único objetivo seu é adorar a Deus. Eu não sei se você tem um outro objetivo, né? Às vezes na igreja católica, lá, às vezes os rapazinhos iam para a igreja para namorar, tinha namorado, né? Eu estou falando isso porque eu também fui convertido de tudo isso aí. Estava com o pé na igreja, eu acho que eu era igual ao Coríntios, né? Pé na igreja, mas estava passeando. Então, olha, nós temos que entender. Então, o apóstolo Paulo, ele poderia ter escolhido uma outra palavra para descrever aqueles irmãos, ou para substituir o quê? A palavra santuário, que designasse o quê? O complexo do templo como um todo. Ou seja, não, você é o pátio. Você é aquela área lá onde que eles vendem as coisas, né? Onde Jesus expulsou. Mas ele não faz isso. Eu e você, nós não somos os pátios, os pórticos e depósitos na área sagrada, né, anexa ao templo.
eu e você, nós fazemos parte do lugar santo. É o lugar santo dos santos. Porque hoje, depois que nós batizamos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Ou tem alguém aqui que não tem o Espírito de Deus? Quando nós recebemos, quando nós batizamos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, não é, quando nós falamos que você é santo, não está falando que justamente agora você tem acesso, não é aquela parte de fora do templo, você tem acesso, ali é justamente onde que está a arca da aliança, onde que Deus está. E o apóstolo, o autor de Hebreus, ele fala isso para nós. Eu tinha até marcado uma passagem, e o autor de Hebreus, ele vai falar isso para nós. Hebreus capítulo 10, peço a você que abra, Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus, gente, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é algo que nós precisamos compreender, entender e viver e praticar. Ele fala para nós que nós tivemos a audácia, a intrepidez, não é mesmo? No versículo 19, vamos ver se vocês vão entender direitinho isso aí. No versículo 19, você, quando foi batizado, né? Eu estou vendo aqui a Sara, a mãe da Sara. Quem? Amanda. E o outro? Está tão diferente. Ok. Então, olha para você ver, versículo 19 fala assim: portanto, irmãos, tendo plena, presta bastante atenção, plena, não é mesmo? Confiança para entrar no lugar santíssimo. Espera aí, onde que é? Entrar aonde? Vamos falar bem alto? Lugar o quê? Então você e eu, nós entramos aonde? No lugar santíssimo. E por como? Como que nós tivemos esse acesso? Aí ele vai explicar aqui. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio de quê? Do véu. Isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, olha aqui para você ver o que está falando. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é o quê? Fiel. E aqui no versículo 24 fala assim: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Versículo 25, ele fala assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você encoraja os irmãos. Tem uma pessoa que você encoraja. É isso? Você está cuidando, neste momento, você está cuidando de alguém na igreja.
você liga para este irmão, você ora com este irmão. Quando ele não vem no culto, você liga para ele. Você liga para ela. É isso. A Bíblia está falando que se você é santuário, se você é santuário de Deus, você precisa se preocupar. Se você teve a intrepidez, a audácia, a coragem de entrar justamente aonde? Ali. Então, nós também temos que ter a intrepidez, a audácia, a coragem de quê? De andar como templo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Porque a igreja, irmãos, ela é sagrada. Às vezes tem pessoas que sabem artificialmente das coisas de Deus, não tem uma experiência com Deus, não tem uma maturidade com Deus, não tem uma conexão com Deus, porque o orgulho, a vaidade, impede essas pessoas de quê? De entrar no santo dos santos e no lugar santíssimo de Deus. E nós temos que ter essa audácia, essa intrepidez, porque esta é o que? A nossa identidade. Agora, falando para nós aqui, nós falamos que a igreja é o santuário de Deus, o templo de Deus, mas você também é, né? Você é o santuário de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala justamente aqui, acaso não sabe? É lógico que ele já estava ciente. Agora nós estamos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20. Parece que ele repete 1 Coríntios 3, 16, 17, e aqui no capítulo 6, 19 a 20, ele vai tratar de um assunto. Agora sim, agora você é o santuário. Quando você sai daqui, da igreja, você não deixa de ser santuário. Você não deixa de ser o quê? Um homem e mulher que teve acesso ao lugar santíssimo. E por causa disso, eu preciso cuidar. Cuidar de quê? Da minha vida espiritual. Do meu relacionamento com o Pai. Gente, não era qualquer pessoa que entrava lá, não. 1 João capítulo 2 fala justamente isso. Não era qualquer pessoa que entrava, não. O sacerdote tinha que fazer o quê? Uma preparação para entrar naquele lugar. E o apóstolo Pedro, ele fala, vocês são sacerdócio real. Vocês são o quê? Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Agora você é o sacerdote. Você que tem acesso agora ao lugar santíssimo. Mas para isso, você tem que cuidar do seu templo. Quando eu estou falando isso, eu estou falando que você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você é responsável pela sua vida espiritual. É você. Você saiu daqui, você é responsável. Quando você sai daqui, você precisa agir como um crente. Palavra pesada, né? Não é mesmo? Se nós tivermos a intrepidez de entrar no lugar santíssimo, nós temos também que ter a intrepidez de quê? De agir como homem e como mulheres de Deus. Quando eu estou falando isso, é muito fácil a gente ver, irmãos, que aqui na igreja é uma beleza, mas quando chega em casa, é terrível.
Mas não só os homens e as esposas, né? Que às vezes tem esposa também, que quando chega em casa, né? Coitado do marido, né? E tem filhos também, jovens, que dão trabalho para os seus pais. Ele pensa o seguinte: não, o cristianismo para adulto é uma coisa, para adolescente é outra, para jovem, não tem nada disso não. Se você entrou na água do batismo, se você confessou, se você creu, se você arrependeu, você assumiu um compromisso com o Senhor, porque você é jovem, você é mulher, você é homem, você vai entrar naquele lugar, você tem acesso àquele lugar. E isso precisa ser o quê? Nós precisamos cuidar na minha vida espiritual. Agora, uma outra coisa, eu preciso cuidar também, porque eu sou santuário de Deus, eu tenho que cuidar. Eu não sei se vocês notaram, eu estou um pouquinho rouco ainda, né? Ou muito. Estou recuperando, né? Estou bebendo bastante água, evitando de falar algumas coisas, de cantar, mas eu tenho que cuidar. Quando eu falo isso, eu preciso ir no médico, fazer os exames periódicos. Eu tenho que cuidar de uma boa alimentação. Não é mesmo? Eu tenho, que mais? Fazer um exercício. Eu preciso cuidar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso adorar o corpo. Porque tem muitas pessoas que, em vez dele ser o templo, ele adora. Ele se torna um verdadeiro adorador. Ele vai na academia, então ele faz o culto do... Gente, não estou falando que seja errado, não. Eu faço exercício, né? 2 vezes por semana, o Otávio também faz. Mas você já viu aquelas pessoas que são extremamente vaidosas? Que, malhar, né? Gente, nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas nós precisamos ter o quê? Um equilíbrio. O cristão, ele precisa ser equilibrado. Eu não bebo não, mas tem cristão que é guloso, que é uma beleza. Come, que é uma beleza. Então, vamos colocar, a gente precisa tomar cuidado, não é mesmo? Então, gente, olha, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Agora, nós precisamos cuidar do nosso corpo emocionalmente também. A Isabel, ela cuida dessa área das emoções, psicóloga. Nós temos outras irmãs que são também psicólogas. Você, né, quebra uma perna, ou machuca uma perna, você vai no ortopedista. Né? Nós temos também a Vanilda. Vanilda é uma irmã nossa que está sempre assistindo, né, tanto ela como Isabel, acompanhando a gente. Então, mas geralmente a pessoa fica doente emocionalmente, ele não vai no psicólogo. Ele não cuida. A pessoa está na igreja, mas ela não faz um passeio, ela não tem momento de diversão. E a palavra de Deus está falando que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Deus já levantou pessoas profissionais para fazer esse trabalho. Então, quando você estiver fora da igreja, você precisa ter essa responsabilidade, porque nós não pertencemos a nós mesmos. Não é isso que está falando ali? Nós pertencemos a Deus. Você é templo de quem? Seu mesmo? Não, templo de Deus. Não é, Gabriel? Templo de Deus. Nós somos templo de Deus, somos dele. E agora, ele fala para nós, porque nós fomos comprados por alto preço.
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O nosso corpo foi justamente para quê? Para glorificar a Deus, não para ser adorado. E nós precisamos cuidar dele. Os coríntios, eles entenderam essa mensagem de Paulo. Eu não sei se você entendeu essa mensagem de hoje para você. E qual que é a sua posição lá no lugar santíssimo de Deus. Mas eu queria falar para vocês aqui, que apesar de todos aqueles defeitos, Deus havia falado para eles que vocês são o santuário de Deus. Você pode virar para o seu irmão e falar: você é o santuário de Deus. Você é o santuário de Deus. Que responsabilidade. Então, que Deus possa nos abençoar. E a conclusão é que a igreja coletiva, ou a igreja, como se diz, somente o cristão, ela é o santuário e o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no meu e no seu coração, onde ninguém tem acesso, somente você e o Pai têm acesso. Ele habita lá. É dentro do nosso coração, é com a nossa mente, que nós precisamos adorar a este Deus. Amém? É com essa intenção. Nós vamos ficar de pé agora. A gente vai ter uns cânticos. E se você deseja uma oração, você pode vir à frente, os pastores vão estar aqui. E que Deus possa estar nos abençoando. E que você não possa, de maneira alguma, esquecer a sua verdadeira identidade como templo de Deus.